Como dito no vídeo anterior, falar sobre dinossauros é algo fascinante. Fico impressionado em saber a quantidade de fósseis já encontrados hoje em dia, assim como as marcas de pegadas, objetos achados e pinturas antigas em cavernas. Saber que realmente esses animais gigantescos, marinhos e terrestres, estavam presentes com nossos antepassados é mais um motivo de querer saber mais a respeito deste assunto. No vídeo de hoje veremos a história dos dinossauros. De onde é que os dinossauros vieram? Qual o aspecto dos dinossauros? Quem descobriu os dinossauros? Quando é que eles viveram? A Bíblia menciona os dinossauros? Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Se você é aquele tipo que curte vídeos de curiosidades e novidades sobre games, filmes e séries, este é o lugar certo para ficar antenado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais demandas, segue a vinheta. A história dos dinossauros. Ossos fósseis, que agora chamamos dinossauros, são encontrados por todo o mundo. Muitos destes achados consistem apenas em fragmentos de ossos, mas também foram encontrados alguns esqueletos quase completos. Os cientistas podem descrever muitos tipos diferentes de dinossauros, baseados em características distintas, tais como a estrutura do crânio, membros, etc. Contudo, parece haver algumas diferenças na definição do que faz um animal ser considerado um dinossauro. De onde é que os dinossauros vieram? A Bíblia diz-nos que Deus criou diferentes espécies de animais terrestres no sexto dia da semana da criação, como você pode ver em Gênesis capítulo 1, verso 24 e 25. Como os dinossauros eram animais terrestres, devem estar incluídos nesse grupo. Os evolucionistas alegam que os dinossauros evoluíram de algum réptil que tem evoluído originalmente dos anfíbios, mas eles não conseguem indicar nenhuma forma de transição intermédia para fundamentar o seu argumento. As árvores genealógicas dos dinossauros nos livros evolucionistas mostram muitos tipos diferentes de dinossauros, mas somente linhas hipotéticas os juntam a algum antepassado comum. As linhas são ponteadas, pois não há evidência fóssil. Os evolucionistas não têm forma de provar a sua crença num antepassado não dinossauro para os dinossauros. Qual era o aspecto dos dinossauros? Os cientistas geralmente não escavam da terra um dinossauro com toda a sua carne intacta. Mesmo que se encontrassem todos os ossos, ainda teriam menos de 40% do animal para tentarem calcular qual seria o seu aspecto. Os ossos não nos dizem a cor do animal. Por exemplo, embora alguns fósseis de impressões de pele tenham sido encontrados, indicando a textura da pele, como há alguma diversidade de cor entre os répteis que vivem hoje. Os dinossauros podem ter variado muito na cor, textura da pele e por aí fora. Quando reconstroem dinossauros a partir de restos de ossos, os cientistas fazem todo tipo de palpites e geralmente discordam uns dos outros. Por exemplo, tem sido debatida a questão de os dinossauros serem de sangue quente ou frio. No entanto, é até difícil dizer se um dinossauro é macho ou fêmea a partir dos seus ossos. Há muita especulação sobre estes assuntos. Por vezes, os cientistas cometem erros nas suas reconstruções, que precisam de correção quando mais ossos são encontrados. Por exemplo, o famoso Brontosaurus não está nos novos dicionários. Tinha sido colocada a cabeça errada do esqueleto de um dinossauro que já tinha sido chamado Apatosaurus. Quem descobriu os dinossauros? Os livros seculares dizem que a primeira descoberta do que mais tarde foi chamado dinossauro foi em 1677, quando o Dr. Robert Plot encontrou ossos tão grandes que ele pensou serem de um elefante gigante ou de um ser humano gigante. Em 1822, Mary Ann Mantell foi dar um passeio a pé numa estrada interior de Sussex, na Inglaterra. De acordo com a tradição, ela encontrou uma pedra que brilhava à luz do sol e mostrou ao seu marido, que era colecionador de fósseis, o Dr. Mantell, que era médico. Verificou que a pedra tinha um dente semelhante
embora maior aos demais répteis contemporâneos. Ele concluiu que esse dente tinha pertencido a algum réptil herbívoro gigante já extinto, com dentes parecidos aos de uma iguana. Em 1825, ele chamou iguanodonte, que significa dente de iguana, ao animal a quem aquele dente tinha pertencido. Foi o Dr. Mantel que começou a popularizar a Era dos Répteis. De uma perspectiva bíblica, as descobertas que acabei de citar referem-se realmente à época em que os dinossauros foram redescobertos. Adão foi o primeiro a descobri-los, quando os observou pela primeira vez. Quando é que eles viveram? Os evolucionistas afirmam que os dinossauros viveram há milhões de anos, mas é importante perceber que quando eles encontram um osso de dinossauro, este não vem com um rótulo atrás dizendo a sua data. Os evolucionistas obtêm as datas através de métodos de datação indireta, que outros cientistas põem em questão. Além disso, há muita evidência contra os milhões de anos. Será que Deus nos diz quando ele fez o Tiranossauro Rex? Muitos dirão que não, mas a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas em 6 dias. Ele fez os animais terrestres, incluindo os dinossauros, no 6º dia, como você pode ver em Gênesis capítulo 1, verso 24 e 25. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então eles teriam cerca de mais ou menos 6.000 anos, que seria a data aproximada da criação, que são os anos que se obtêm somando os anos referidos na Bíblia. Se o Tiranossauro Rex era um animal terrestre e Deus fez todos os animais terrestres no 6º dia, podemos concluir que Deus fez o Tiranossauro Rex no 6º dia. Para além disso, na Bíblia vemos que não havia morte, derrame de sangue, doença ou sofrimento antes do pecado. Se alguém toma o texto de Gênesis até Apocalipse consistentemente, interpretando a escritura com a escritura mesmo, percebe que a morte e o derrame de sangue, tanto do homem quanto dos animais, vieram ao mundo somente depois de Adão ter pecado. A primeira morte de um animal ocorreu quando o próprio Deus sacrificou um deles no jardim do Éden para vestir Adão e Eva com sua pele. Esta foi também a imagem da expiação, antecipando o sangue de Cristo que viria a ser derramado por nós. Portanto, não poderia haver ossos de animais mortos antes do pecado. Isto anularia o Evangelho. Isso significa que os dinossauros devem ter morrido depois do pecado entrar no mundo e não antes. Assim, os ossos dos dinossauros não poderiam ter milhões de anos, porque Adão viveu somente há alguns milhares de anos. A Bíblia menciona os dinossauros. Se as pessoas viram dinossauros, seria de esperar que os escritos históricos antigos, como a Bíblia, deveriam mencioná-los. A versão King James foi traduzida pela primeira vez em 1611. Algumas pessoas pensam que o fato de não se encontrar a palavra dinossauro nela ou noutras traduções significa que a Bíblia não menciona os dinossauros. Mas a palavra dinossauro só foi inventada em 1841. Sir Richard Owen, um famoso anatomista britânico e primeiro diretor do Museu Britânico, e um firme antidarwinista, só para deixar claro. Observando os ossos do iguanodonte e do megalossauro, percebeu que estes representavam um grupo único de répteis que ainda não tinham sido classificados. Ele criou o termo dinossauro a partir de palavras gregas que significam lagarto terrível. Portanto, não se poderiam esperar encontrar a palavra dinossauro na Bíblia de King James. A palavra não existia quando a tradução foi feita. Existe outra palavra para dinossauro? Existem lendas de dragões em todo o mundo. Muitas descrições de dragões encaixam nas características de dinossauros específicos. Poderiam estas referir-se a encontros com o que agora chamamos de dinossauros? A palavra hebraica correntemente traduzida para o dragão em hebraico seria Tan, Tanim, Tanim, Tanot. Aparece no Antigo Testamento cerca de 30 vezes. Existem passagens na Bíblia sobre dragões que viveram em terra. Perceba esse versículo em Jeremias capítulo 51, verso 34. Engoliu-me Nabucodonosor como um dragão.
também como outras passagens como Malaquias capítulo 1, verso 3, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a herança aos dragões do deserto. Ou também em Isaías capítulo 43, verso 20, os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei as águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Muitos criacionistas bíblicos acreditam que, em muitos contextos, estas poderiam referir-se ao que agora chamamos dinossauros. Realmente, a Strong Concordance lista dinossauro como um dos significados de Tannin. Em Gênesis capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Deus criou, segundo as suas espécies, os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas. A palavra hebraica para monstros marinhos, baleias na versão King James, é a palavra traduzida noutros lados como dragão, em hebraico Tanim. Então, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Deus pode estar a descrever os grandes dragões marinhos, animais tipo dinossauros que habitavam no mar, que ele criou. Existem outras passagens bíblicas sobre dragões que viviam no mar. Os dragões nas águas, como você pode ver em Salmos capítulo 74, verso 13, o Senhor matará o monstro do mar, como você pode ver em Isaías capítulo 27, verso 1. Embora a palavra dinossauro se refira estritamente aos animais que viveram na terra, tanto os répteis marinhos como os répteis voadores são geralmente agrupados com eles. Os dragões marinhos poderiam ter incluído animais tipo dinossauros como o Mosasaurus. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui foi o Bardo Curioso, até o próximo vídeo.